mas é de coração, é para nós. E nós tivemos o prazer, com a parceria junto com a Secretaria das Mulheres do PT de Leopoldina, fazer esse encontro, o Sindicute e a Secretaria. Eu estou muito feliz porque as nossas 3 convidadas de hoje é uma ex-aluna, Natália, por favor, Natália, é o orgulho. A outra convidada é a outra Natália 2, é a Natália, colega de trabalho, historiadora também, e amiga de coração. Chama elas para ir. A terceira é a Zélia, companheirona, colega há, não vou falar quantos anos. Não é necessário. E é uma pessoa que eu aprendi muito convivendo com ela e fazendo. E nós tivemos uma sorte muito grande, porque nós conseguimos estar mais próximos, porque nós fizemos um trabalho muito especial na escola que nós trabalhávamos. Nós somos coordenadores de um projeto legal. Então, eu agradeço as 3 de coração. Por favor, componham a mesa, venham compor a mesa, por favor. E todas as 3 hoje vão falar de um assunto importante. Dando início primeiro a Natália, que vai falar sobre uma figura especial. E que nós possamos ocupar espaços cada vez, né, mais importantes como esse, que é estar conversando com vocês aqui. Wagner, obrigada pela presença. É importante a sua presença aqui com a gente. Beth, quer falar alguma coisa? Já podemos começar. A secretária Arandina, que é Arandina, venha falar alguma coisa, por favor. Agradecer a presença das 3. Podemos começar. Podemos começar. Gente, boa noite a todos novamente. Eu me senti honrada quando a Rita disse que ia ter uma roda de conversa, que eu assim, gosto muito de participar desse tipo de evento, que eu acho que nós precisamos nos fortalecer na nossa luta no dia a dia, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe, enfim, somos mulheres que nos desdobramos no nosso dia a dia. E é bom ter um espaço para a gente poder falar o que a gente sente, o que a gente acredita, o que a gente sonha, né? Que a gente não está sozinha. E, enfim, eu queria falar um pouquinho desse livro, que é um livro que eu, desde os 12 anos de idade, quando eu estava no ginásio, eu tinha uma professora de literatura, a dona Helena. E ela gostava sempre de pedir para a gente ler alguns livros, aquela coisa de escola, aquelas coleções vagalume da vida, não sei se todo mundo conhece aquela coleção, eu gostava muito de ler. E eu tive uma professora maravilhosa que sempre me empolgou, me inspirou a continuar estudando e lendo, escrever, que é essa Zé Garcia, que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro muito, e ela sempre pegava no meu pé, você tem que fazer, você é assim, tem que fazer o dever, tem que fazer. Por quê? Porque ela acreditava nesse potencial que eu poderia desenvolver futuramente, de escrita. Aí cheguei na faculdade, tinha o professor Joaquim, maravilhoso, que falou assim, Natália, você foi aluno de quem lá na sua escola? Ah, eu estudei com a Zé Garcia, estudei com Paulinho Liarte, eu estudei... Ah, então tá explicado, por que você gosta tanto de escrever? Mas aí, com 12 anos, eu disse para mim mesma, um dia eu quero escrever um livro. Isso é uma coisa de criança, as crianças às vezes querem ser médicas, né? Querem ser engenheiras, enfim, eu queria escrever um livro. E aí, veio a pandemia, e antes da pandemia, eu tinha visitado uma exposição na Casa de Leitura, aquelas maravilhosas que o Alexandre sempre fez para nós. E aí, numa das exposições, estava falando sobre, o tema era o girassol maravilhoso. E esse girassol maravilhoso falava de pessoas importantes da nossa cidade. E aí, pela primeira vez eu ouvi e vi algo sobre Jerônimo de Mesquita. Aí o Alexandre falou, pois é, a Natânia escreveu um artigo sobre ela, a Nilza pesquisou alguma coisa da família dela na Fazenda Paraíso. Eu falei, gente, como assim? Essa mulher... E eu comecei a ouvir as histórias dela. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e aquilo não sumiu, aquilo, pelo contrário, aquilo brotou. De uma forma que quando chegou a pandemia, todos nós passamos por momentos difíceis. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu sempre produzi muito, a Rita me conhece, vocês sabem. Eu não consigo ficar sem produzir algo que me dê prazer e que também seja importante para a comunidade. E comecei a escrever.
pesquisar primeiramente sobre a vida dela, entrando em contato com familiares dela. Foi um trabalho bem bacana e está sendo, né? Porque eu tenho contato com eles ainda, enfim. E também com outros setores que estão ligados à vida da Jerônima. Aí a Simone Campos, professora, minha amiga, maravilhosa, super talentosa, topou, né, prontamente ilustrar meu livro. Aí eu fiquei com aquele receio, será que a Simone vai conseguir, assim, pensar igualzinho eu quero para ilustrar aquela fala? Porque eu pensei num livro, gente, para as escolas. Porque eu estou escrevendo um livro dela, o segundo livro, que é para uma coisa mais acadêmica, mais adulto. Esse livro é para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Todo mundo vai pegar esse livro, vai conhecer o resumo da história dela. Basicamente, quem é essa Leopoldinense? Quem é essa feminista brasileira que está nos livros, que deveria estar nos livros de história junto com a Berta Lutz? Porque ela era do grupo das maiores feministas do Brasil. Jerônima era da equipe do feminismo na época do Getúlio Vargas, antes do Getúlio. E na época do Getúlio, ele a escalou para representar o Brasil nos congressos feministas fora do Brasil. Então, gente, ela não é pouca coisa. Para quem quiser conhecer a história dela, a gente tem um livro bem resumido. Então, esse livro foi pensado para as escolas. Por quê? Zélia, alguém te contou da Jerônima quando você era estudante? Rita? Alguém aqui? Ninguém. Mas os nossos filhos e netos vão saber, né? Porque agora é a hora da gente pegar uma história linda de vida, de superação. Ah, mas Natália, ela era uma mulher que nasceu bem situada financeiramente, o pai era muito rico, o avô. Gente, quantas pessoas ricas nós conhecemos financeiramente que não fazem nada pelo próximo? A Jerônima, ela veio de uma família de escravocratas e ela rompeu, porque o pai dela libertou alguns escravos da Fazenda Paraíso antes da abolição. A mãe dela era a última mulher que era a baronesa, vamos dizer assim, do Bonfim, era a última mulher do baronato no Brasil que morreu. Ela vendeu as joias dela para criar orfanatos, sanatórios para as pessoas pobres. Então ela vem na contramão, porque a gente sempre acha linda aquela história da pessoa que nasceu muito pobre, né, financeiramente, e que se superou e venceu na vida. A Jerônima fez o caminho inverso. Eles tinham tudo e vinham de uma descendência de escravocratas, e eles romperam com esse passado tenebroso e lutaram pela emancipação da mulher, pelo voto feminino. Jerônima é a comandante-chefe do movimento bandeirante feminino no Brasil. Jerônima, ela passou a ser comandante-chefe do movimento bandeirante todo no Brasil. Então, a luta dela, campanha contra a fome, estava lá Jerônima de Mesquita. Campanha para ajudar as crianças carentes, estava lá Jerônima de Mesquita. Vendendo joias para ajudar, estava lá Jerônima de Mesquita. Fazendo chás beneficentes contra o alcoolismo, estava lá Jerônima de Mesquita. Então, quando a gente entra na pesquisa da vida dela, é uma história, cada vez que eu abro uma pesquisa nova, eu me emociono. Porque é uma leopoldinense que o presidente João Batista Figueiredo, quando ela morre em 1972, o Geisel era o presidente, e aí tinha uma comissão de mulheres, né, que esses movimentos feministas vão começando, logo depois de acabar a Primeira Guerra. No Brasil, ela é uma das fundadoras do movimento feminista. Em 1922, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino com a Berta Lutz e Estela Duval. Quer dizer, ela era a cabeça do movimento feminista pelo voto da mulher. E aí, durante todos os governos dali para frente, ela estava nas comissões de movimentos feministas, estava viajando para fora do Brasil. Aí quando ela vem a falecer com 92 anos no Rio de Janeiro, as mulheres que faziam parte dessas comissões feministas pediram na época ao Geisel para criar um dia da mulher. Aí aquilo não passou. Chegou o Figueiredo, quer dizer, primeiro foi o Médici, depois o Geisel e o Figueiredo. Quando chega o Figueiredo, beleza, então vamos escolher uma mulher para que tenha essa data, uma homenagem. E a Jerônima foi escolhida. A Jerônima se casou, se divorciou em pleno início do século XX. E aí ela teve um filho, ela não aguentou, o marido não era bom para ela, ele bebia, apesar de terem dinheiro, mas ela não aceitou.
Ela não aceitou. E ela vai mudar com a família dela, a mãe, os irmãos, né, porque ela perdeu o pai, e eles vão mudar para a Europa. Quando chega a Primeira Guerra, em 1914, a Jerônima está já morando na Europa com a mãe, com os irmãos. Eram 5 filhos que a Dona Maria José tinha. Viúva com 5 filhos. Aí eles mudaram por volta de 1902, foram para a França. Aí começa a guerra em 14. Quando começa a guerra, o que vai acontecer? Em vez da Dona Maria José vir para o Brasil, eles ficam na Europa. E a Jerônima já vai ter estudado para ser enfermeira. Veja, uma mulher rica, filha de uma baronesa, que ser enfermeira sabe para quê? Para ajudar a cuidar dos doentes da guerra. E ela falou, mãe, eu quero ir. Ela foi ser enfermeira-chefe no hospital da Suíça, uma leopoldinense, e foi para a guerra. Ficou os 4 anos cuidando de doentes. Terminando a guerra, elas voltam para o Rio de Janeiro, na casa que elas tinham. Elas tinham aqui a Fazenda Paraíso e tinham casa no Rio de Janeiro. E quando acontece essa volta, estoura o quê? A gripe espanhola. E o que elas vão fazer? Elas vão criar um hospital no Rio de Janeiro. Primeiro, o plano delas, dessas feministas, era o quê? Criar um hospital para as mães carentes. Então juntaram aquelas mulheres que tinham condição financeira, os médicos assim da época mais importantes, para criar o Promatre. Esse Promatre existe no Rio ainda. Só que ao invés de atender as mães carentes, eles tiveram que abrir a guarda para atender os doentes da gripe espanhola. E aí está lá o Promatre, até hoje, e o nome da Jerônima está lá. Gente, é uma história assim, quanto mais a gente estuda, né, sobre Jerônima e pesquisa, e a gente vê que o único filho que ela teve, que era médico, morreu de acidente de carro. Ela perdeu o único filho que ela tinha. E tem uma neta. Segundo as informações da família dela, essa neta ficou nos Estados Unidos. Não sei se tem filho, se casou, mas então o contato que tenho dela são os sobrinhos netos. Que inclusive conheci uma pessoalmente quando fui ao Rio ano passado, porque o Rio de Janeiro, gente, não sei se vocês ficaram sabendo, a Jerônima nasceu aqui, está enterrada no Rio, e lá as feministas do Rio de Janeiro, elas sabem quem é Jerônima, e elas estão levantando o nome dela. Inclusive a primeira dama do Rio de Janeiro, Analine Castro, fez uma comissão de mulheres para homenagear a Jerônima de Mesquita ano passado, em maio, vai fazer 1 ano agora, chamada Jerônimas do Rio de Janeiro. Quem ela chamou? As delegadas, as médicas, as mulheres LGBTs, o movimento negro. Todas as mulheres mais empoderadas do Rio estavam lá. E aí elas me acharam na internet porque o único livro da Jerônima que tem é esse paradidático aqui. Que inclusive foi indicado pela Comissão de Educação da Assembleia, né, pela Beatriz Cerqueira e os outros deputados da comissão, para o PNLD. Ainda não temos a resposta, mas está indicado. Né? Então, gente, fica essa fala para que, porque o presidente João Batista Figueiredo vai escolher a Jerônima e tantas outras feministas brasileiras, né? Porque ela é de várias frentes. Ela é do voto, ela é do movimento bandeirante, é da campanha contra a fome. Ela é da... Gente, o sonho da Jerônima era ver a mulher emancipada no mundo. Essa é a fala dela. No lugar que ela merece. Veja bem, uma mulher divorciada em pleno início do século XX. Isso era uma coisa inacreditável. Perdeu o filho. E ela, pelos relatos das pessoas que conviveram com ela, como era Jerônima no dia a dia, eu tinha uma curiosidade para saber. E o movimento bandeirante entrou em contato comigo para receber o livro. Eles me mandaram, gente, relatos de pessoas do movimento bandeirante contando sobre ela. Como que era ela do dia a dia. Vivi com Jerônimo. Qual era a Jerônima? Uma mulher séria, mas sempre um sorriso no rosto, uma cara, um semblante suave. Não usava maquiagem, não gostava. Não usava joias, poderia usar, porque ela era muito rica. A casa dela recebia os maiores artistas. A Marie Curie esteve na casa da Jerônima, gente. Prêmio Nobel de Física para um chá. Recebia os artistas, sabe para quê? Para arrecadar dinheiro para as campanhas contra a fome. São as escolhas que a gente faz. Ela tinha uma posição e ela usou bem essa posição que ela tinha. E isso nos fortalece, para a gente poder saber, não, a gente não pode ficar só naquele círculo fechado. Temos que unir todas as classes, né, sociais. E
essa fala do presidente Figueiredo de homenagear Jerônima, né, dia 30 de abril, gente, é o Dia Nacional da Mulher. Você sabia que existe uma data nacional? É aniversário da Jerônima. Por causa dela, é o Dia Nacional da Mulher. E o Rio de Janeiro já sabe disso. Mas nós, agora, graças a Deus, o prefeito, sabendo da importância da Jerônima, vai fazer esse livro para as escolas do município. Então, as crianças, algumas escolas do estado já receberam exemplar que eu já doei. Todas as escolas municipais vão receber. O senhor Pedro sabe muito bem quem é Jerônima. Ele conversou muito comigo sobre ela, conhece a Fazenda Paraíso, sabe de algumas histórias. E ele vai levar adiante o projeto dela. A ideia é a gente fazer um memorial, que seja simples, mas tem que ter. Porque o Rio de Janeiro quer vir visitar a terra da Jerônima. E a gente, o que nós temos para oferecer? A Fazenda Paraíso é de particulares. Não dá para visitar, né? Então a gente precisa contar essa história de uma forma lúdica, didática, mas que essas crianças se inspirem, porque eu já vi alunos, quando eu dei palestra nas escolas, falando assim, pois é, Natália, eu queria ser veterinária, mas aí meu pai falou que isso é profissão de homem, sabe? Aí as meninas já começam a se empoderar. Essas falas, gente, vão tocando o coraçãozinho deles. E a gente não teve essa oportunidade, que eles vão ter, os netos vão ter. Quem é Jerônimo de Mesquita? Uma leopoldinense feminista muito à frente do seu tempo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Pode fazer pergunta? Agradecer, a presença de vocês. É muito significativo nós conversarmos sobre mulheres no meio de mulheres, como mulheres que fortalecem a nossa existência, né? Eu sempre trago uma frase que eu carrego desde a época da graduação, que é uma frase da Conceição Evaristo, que ela traz, mineira, mulher negra, foi empregada doméstica, e teve a sua história de superação, sobrevivência, são as resistências que precisamos fazer no meio do caminho, E ela traz uma frase no livro Olhos d'Água, que apesar de não tratar especificamente de mulheres, mas trata da questão da violência, da mulher negra, do povo de periferia, ela comenta, que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E acho que essa frase é uma frase que nós devemos trazer como é o nosso mantra de sobrevivência ainda, que ainda não estamos podendo existir, Então eu acho que a nossa luta, o nosso corre do dia a dia, é realmente essa briga e essa luta pela sobrevivência, porque o mundo está aí, os dados estão aí nos mostrando, que ainda assim morremos, que ainda assim estamos em situações de vulnerabilidade, mas estamos nos articulando para poder criar as nossas estratégias de sobrevivência, E isso não vem de agora. Então a minha fala hoje é mais no sentido de apresentar, de uma forma menos acadêmica, tá? As minhas pesquisas do mestrado e do doutorado, que são as práticas de violência contra as mulheres no século XIX, em Leopoldina e Juiz de Fora. E aí o que eu quis perceber era a questão da... o que eu precisei na realidade, que a gente nunca quer perceber as questões da violência, mas era entender como que esse fenômeno da violência ele acontecia nas cidades, nas duas cidades, e como eram justificados por esses agressores, que mais para frente a gente vai ver que são em maioria homens. Por quê? Porque alguns jornais lá do século XIX já começavam a dar indícios do que a gente vê hoje, que são esses dados alarmantes de casos de violência, que na nossa cidade, para a proporção que temos, é ainda muito grande. Então, lá atrás, no século XIX, alguns jornais da zona da Mata Mineira, eles já traziam algumas evidências de casos de violência. Em um período, que Natália está aqui, não me deixa mentir, que a violência era legitimada por lei. O homem, principalmente em situações de adultério, são os casos de traição, ele tinha o aval para poder matar, para poder agredir essas mulheres, as amantes que fossem. E esses jornais começavam a trazer alguns apontamentos desses casos de violência. E aí eu quis entender por que esses jornais começaram a noticiar esses tipos de agressões, se nós estávamos na sociedade que amparavam esses agressores por lei.
Então, foi nesse sentido que eu quis trazer, né, que eu precisei trazer as duas cidades. E aí, para isso acontecer, eu vou precisar entender o que é essa violência, né? Então, eu trato a violência muito na fala de uma escritora, que é a Hannah Arendt, que ela vai entender a violência como um fenômeno sociocultural. E aí a gente tem o Ivan Velasco, que é um historiador mineiro, que também estuda as práticas de violência na Cidade das Mortes, e ele vai colocar também a violência como fenômeno sociocultural, que, ou seja, ele está presente nas organizações da sociedade. E aí ela volta falando que vai acontecer com um caráter instrumental. Então eu vou precisar, eu tenho algo e que esse algo vai causar dano, né, a um indivíduo ou a esse coletivo, né? Então a violência, ela é algo estabelecido nas nossas relações sociais, né? E na maioria das vezes, que é o que a gente vai ver na questão mais pra frente da violência contra as mulheres, ela vai acontecer, vai ter alguma interferência física aí. Porque a ação violenta, ela, na maioria das vezes, ela acontece quando eu coloco o meu poder em risco. Então, no caso da violência contra as mulheres, a violência ela acontece, né? E aí, explicando o que é a violência contra as mulheres, como uma forma que esse outro, né, que é o agressor, ele vai arrumar para poder coagir essas mulheres, né? Porque ele entende que ele está em situação de dominação, e aí, e quando ele percebe que esse poder dele está em risco, né, que essa autoridade dele está em risco, ele parte para a questão das agressões, que na maioria das vezes culminam em situações, né, físicas, né, que aí são os assassinatos, né, os espancamentos, né, que eram mais comuns. Hoje a gente ainda fala de questão da violência moral, né, psicológica, mas, né, lá atrás, século XIX, a gente está falando mais da questão da violência física. Não que não existisse, mas se a violência física já não era algo que era algo legitimado pela sociedade, né, a moral e a psicológica era algo naturalizado, né? E aí, deixa eu pegar minha colinha, porque a gente precisa, né? Hoje vamos deixar colar, viu? E aí, mas é nesse período aí do século XIX que nós vamos ter também as questões, né, dessa movimentação das mulheres, né, que vai acontecer no Brasil, nas cidades mineiras, né? O perfil das mulheres mineiras do século XIX é muito diferente, por exemplo, das mulheres do Rio de Janeiro, que tinham a presença, né, do reino lá de Portugal, né, da corte. E aí essas mulheres mineiras, normalmente elas estavam mais marginalizadas. Por quê? Eu estou distante de um padrão que é imposto para o Rio de Janeiro, e normalmente os maridos que são de Minas, eles migram, né, e os relacionamentos que ela tem, esses homens estão mudando porque eles vão trabalhar, e essas mulheres ficam sozinhas, e muitas das vezes eles não voltam, então elas começam a chefiar suas famílias, muitas separam. Então a gente já tem uma organização com relação às mulheres diferente. Isso vem desde o século XVIII, quando elas vão vender os quitutes, muitas vão para a prostituição como uma forma também de comprar a própria liberdade ou trabalhar para esse senhor, que era uma forma de fazer um dinheiro esse. Então a gente já tem um rearranjo diferente. E as violências, elas acabavam acontecendo muitas das vezes porque essas mulheres fugiam a essas regras que eram impostas. Então eu tenho um padrão a seguir e eu não ando como os conformes, e eu vou apanhar, eu vou ser agredida porque eu estou fugindo, né, a norma que é estabelecida, mesmo sendo, né, mesmo já não fazendo parte desse padrão. Que se eu sou pobre, consequentemente eu não sou do lar, porque eu preciso trabalhar. Se eu sou uma prostituta, eu também não sou do lar, porque eu estou no setor público. Se eu sou uma lavadeira, eu também estou fora do privado. Então essa idealização, né, do privado, né, do reservar para o lar e de ser apenas uma reprodutora, isso entra em alguns momentos em contradição, porque a gente tem situações diferentes para essas organizações dessas mulheres, né? E a gente começa a ter no século XIX um estudo para as questões dessas mulheres, e aí elas vão oscilar, né? E aí a gente tem questão da Amélia Del Priore traz
a Raquel Tsoyer, que é uma historiadora que eu gosto muito, e ela já está mais lá no século XX, essas mulheres vão ser idealizadas. Então elas vão desde santa a diabolizadas. Então a gente vai ter um período que essas mulheres são santificadas, né? Que é a questão do maternar, do educar. E aí chega um momento que elas vão ao extremo, né? Que é a questão, quando a gente começa a ter os estudos mais voltados para a sexualidade, né? Para a questão do corpo, né? Que aí a gente vai discutir mais as questões delas serem diabolizadas, né? Que aí não prestam, que são impróprias, inadequadas. Então a gente está sempre nessa corda bamba no sentido de sermos julgadas conforme o olhar do outro, né? Porque a gente não vamos ter tanto escritos, mas quando esses estudos começam a aparecer, são estudos através de homens, né? E aí esses homens descrevem as mulheres conforme a visão que eles acham que deveriam ser, né? Então, quando eu trago a questão, né, dos estudos voltados para Leopoldina e Juiz de Fora, os dados eles nos apontam que nós vamos ter, né? E ainda assim, hoje, porque a minha questão era chegar na violência de hoje, eu não trago isso no estudo, mas quando eu comecei a querer entender a questão da violência contra a mulher, era porque Leopoldina, nós temos ainda os registros, muitos casos de violência contra as mulheres, né? E é muito grande para o nosso número populacional, né? É uma coisa pavorosa, fora os que não são registrados, a gente vê, a gente escuta nas portas de padaria, de mercado. E aí eu queria entender por que isso estava acontecendo. E aí eu fui pensar, e a gente, ainda hoje a gente vê que são a maioria homens. Eu falei, mas será que isso é uma questão, né, que virou crônica não é só de agora, já vem de muito tempo? E aí os dados começam a nos informar, né? Que a gente tem casos assim, de mulheres agredindo outras mulheres, mas ainda assim a agressão contra as mulheres, as práticas de violência, né, que a gente não chama, no século XIX a gente não chama de violência contra a mulher, a gente chama de práticas de violência, ela acontecia em maioria por homens, né, e esses homens são homens de família, porque são em maioria casados, mesmo que não seja com essas mulheres, porque isso era muito comum também. Às vezes ele agrediu uma outra mulher, porque o amigo, né, ela desrespeitou o marido, ele se sentiu no direito de atacar, ou porque ela estava no espaço que era considerado impróprio, porque no século XIX tinha muito isso, né, que a mulher não podia estar não sei aonde. E aí a gente vai ter maioria homem agredindo mulheres com um perfil de homem casado que a gente entende que é, né, o do pai de família, né, o de provedor do lar. Então são esses homens os agressores, né? E aí as práticas de violência, ou elas são espancamentos, e alguns desses casos vão terminar em assassinatos, que hoje a gente chama de feminicídio, né? Que a mulher morrer pela razão de ser mulher. E aí, por esses homens, né, Leopoldina ser uma cidade rural, né, nesse período que nós estamos falando, nós estamos falando de homens que estão inseridos, né? Alguns eram viajantes, outros eram trabalhadores do campo. Então, essas violências aconteciam com os objetos cortantes, né? E a gente tem foice, canivete, né? Ou através da força física. Normalmente, as práticas de violência, ou ele ia agredir com algum instrumento, ou mesmo que o uso da força, que a gente vê muito hoje, né? Que é o soco, né? O enforcamento, né? Essas questões. Tem alguns casos de arma de fogo, mas aí são mais por exemplo, os capangas, os senhores, né? Aí são casos mais específicos. Estou no tempo ainda. E aí eu queria pedir licença, gente, para poder usar o celular, porque eu faço uns slides, né? E aí eu gosto de trazer alguns dados que às vezes parece que fica muito distante, eu estou tratando só do século XIX, né? E aí eu trago uns dados para a gente perceber que essas violências, nós estamos conseguindo trazer políticas públicas, instrumentos para poder minimizar essas práticas de violência, mas os números ainda são muito agravantes, né? E aí é só para a gente entender que o que acontecia lá atrás ainda acontece hoje de uma forma, né, muito exagerada ainda pro período que estamos, né? E aí o Brasil ainda ocupa o 5º lugar no ranking da ONU por práticas de violência contra a mulher. Então a cada 8 minutos, né? A cada 1 minuto, 8 mulheres sofrem algum tipo de agressão, tá?
no nosso país, lembrando. Casos de assédio que hoje são contabilizados são cerca de 5.000, tá? E nós temos cerca de quase 57.000 mulheres vítimas de estupro no ano passado, tá? Casos de feminicídio, que é morrer pelo fato de ser mulher, nós temos cerca de 1.342 casos, tá? E Minas Gerais ocupa ainda um lugar considerável nesse ranking em termos de assassinato por mulheres, me parece, eu não... É o primeiro. Tá já como primeiro? Porque são cerca, acho que de 16 mulheres morrendo, 17 oscila, e eu confundo um pouco às vezes com a violência contra a criança, tá? Vocês me desculpem, porque são 2 estudos próximos, e aí tem hora que eu confundo. Mas são cerca de 16, 17 mulheres morrendo por dia, tá? E aí essas mulheres, a idade delas são mulheres que estão ativas na sociedade, que produzem, que geram algum lucro, algum benefício, que são mulheres entre 18 e 40, 44 anos, tá? E aí agora nós temos, né, os casos, né, de perseguição e stalking, né, que o cara que ele olha para uma mulher e ele deslumbra por ela, ele se sente no direito de perseguir, de achar que ela tem que ficar com ele, né? E hoje nós temos cerca de quase 30.000 registros de perseguição ou stalking. E parece que é uma coisa boba, mas que isso gera até, né, situações de morte, né? E aí, eu gosto de trazer também, principalmente quando eu vou para as escolas, né, um trechozinho que eu falo que é com quem que eu posso contar. É para a gente saber como que nós podemos nos amparar. E a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340 de 2006, que surgiu, né, depois de uma luta de muitos anos, né, que precisou ir para a ONU, para fora, porque ela quase perdeu a vida, né, por um companheiro, né, que jurava o amor eterno. E quando eles veem nessa situação, né, que a mulher ela destaca um pouco mais, ou ele tem a possibilidade de que ela voe e ele não acompanhe, ele se sente no direito de achar que é dono da vida dessa mulher, né? Então ela perde o movimento, né, das pernas, ela vira paraplégica. E depois ele tenta, né, assassiná-la com um choque no chuveiro, né? E tentou tirar a vida das filhas também. E aí isso toma uma proporção depois na justiça, e que aí só em 2006 que a gente vai ter esse registro, essa lei, né? E a gente não está falando de uma pessoa pequena, né? Porque a Maria da Penha é uma farmacêutica, ela é estudada, ela vinha de uma família benquista também, e para a gente perceber que a violência, nós não estamos, é lógico que mulheres em situações de vulnerabilidade, né, social, né, econômica, cultural, a predisposição, a questão da violência ela é muito maior, mas não escolhe quem será agredida. Se nasceu mulher, nós já estamos condicionadas a ações de violência. E aí eu não estou falando só da física. Quando alguém te pergunta, mas é você que representa a empresa? São ações de violência, porque ninguém supõe que você, enquanto mulher, pode estar no cargo de chefia, né? Então são coisas que parecem pequenas, mas são ações agressivas, né? E aí a gente tem a Lei Maria da Penha, que ela vai te amparar na violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Nós temos a Lei 13.104 de 2015, que é a Lei do Feminicídio, que saiu do rol de homicídio, e agora eles são condenados como crime de gênero, né? Então a mulher, quando ela perde a vida, ela vai ser... esse cara, ele é condenado, né? Eu falo cara porque na maioria das vezes são homens, tá? Tô acabando. E aí, é a lei de feminicídio, né? Nós temos os DISC 180, que é a questão de ligação gratuita, funciona 24 horas. E lá a gente pode fazer denúncia. Então, além de denúncia, a gente tem também a questão das orientações. O DISC 100, né? Que é um serviço do Ministério da Mulher, da questão da família, mais voltado para os direitos humanos. E aí atende qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, LGBT, mulher, idosa, então qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, violência, eu disse que sai. A Delegacia das Mulheres, né? E aí nós temos alguns aplicativos também. E hoje já é lei, só que eu não guardo de cabeça ainda, a questão da violência psicológica. Então eles são condenados
né? Porque tudo começa na questão psicológica. A partir do momento que eu mino essa mulher, ela perde a identidade. Então eu começo a aceitar coisas porque eu não sei quem sou. E esse agressor, ele vai fazer de mim o que ele bem entender, até chegar nas vias de fato, que ou termina em morte ou são as questões das agressões. Né? Então, eu ainda acho muito chato eu ter que tratar de questões de violência, mas a gente não tem estudos, por exemplo, para a Leopoldina, nós não temos pesquisas voltadas para a questão da violência. Então a gente ainda assim precisa falar, né? Mesmo sendo um mês de mulher, você tem que trazer as lutas e as conquistas, nós ainda continuamos morrendo, né? Nós ainda perdemos companheiras, né? Todos os dias, e acho que é importante a gente se fortalecer para poder nos apoiar e fugir, né, dessas ciladas que são essas questões voltadas para a violência contra a mulher, que tudo começa com um ato de cuidado, de carinho, que na realidade é a questão de tirar a nossa autonomia, a nossa identidade. E é isso. Muito obrigada. A gente fala nos causa que quando uma mulher é agredida, todas nós somos agredidas. Não é isso? Quando uma mulher ela está ferida, todas nós mulheres também somos feridas, estamos feridas. Então, Zé, por favor. Ou pelo menos temos que nos sentir assim. Ou pelo menos sentir assim. Muito boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui nessa condição de falar sobre as consequências psicológicas, né? Como que isso afeta o feminino. E a gente trouxe uma fala de Neuza Santos, que é uma psiquiatra, psicanalista, uma mulher negra, e ela traz principalmente a questão da mulher negra, dentro do que as meninas falaram aqui, não é? Que acaba sendo aquela parte, né, do feminino que sofre mais e que tem, com o passar do tempo, estruturalmente a sua vida banalizada, né? A sua vida não vale um quilo de carne, né? Como tem uma amiga que costuma dizer, né? A carne negra é a carne mais barata do mercado, né? Então, a questão da psiquiatria, da psicanálise, ela traz muitos estudos a respeito dessas situações, dessas consequências para a mulher. A mulher de modo geral, né? Mas principalmente a mulher subalterna, a mulher negra, a mulher que tem menos possibilidades de estudo, de trabalho, que já é um conceito que foi trazido desde a colonização do Brasil. Essa descaracterização do ser humano, e principalmente da mulher, dessa objetificação da mulher. Então, biblicamente falando, né, falando em termos de historicidade, a mulher ela é considerada um ser inferior, né? Há pouco tempo, a mulher foi considerada com alma, né? Foi em torno de 1800 e pouco que a mulher, os índios, né, os negros passaram a ter um status aí de seres humanos, né? Para a gente ter uma ideia do que o governo, né, do que o Estado estabelece. Isso falando em linhas gerais e falando em termos mundiais mesmo, né? Então, a presença do patriarcado, ou seja, o domínio masculino, ele é uma construção histórica desde os tempos das cavernas, né? Então, a gente traz uma fala dela, dessa psicanalista, da Neuza Santos, porque ela traz a questão do tornar-se, do conhecer-se, do saber-se mulher. Então, tudo bem, saber-se mulher. Né? A gente tem a Simone de Beauvoir, que trouxe a questão que não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Né? E é uma coisa muito interessante isso, porque é ensinado, há um padrão para ser mulher, né? Para você se identificar como mulher.
dependendo de cada país, esse padrão vai ser menos ou mais rigoroso, violento, agressivo. Mas a gente repete, no mundo inteiro esse padrão existe, colocando a mulher numa posição de inferioridade. Muito por causa do mito da criação, o fato da mulher ter o poder de gerar outras vidas. Então, isso gera no imaginário masculino, né, gerava ainda, gera, né, um medo, um receio desse poder que a mulher tem, né? Então, quando se fala em ser mulher, tornar-se mulher, e principalmente a mulher negra, as consequências psicológicas para as mulheres são gravíssimas. Então, as mulheres, elas são muito mais vítimas de doenças mentais do que os homens. Não só doenças mentais, mas também cardiovasculares e outras mais. Mas dentro da nossa área de pesquisa e de estudo, a gente traz a questão da doença mental. Então, os sacrifícios são tantos, as cobranças são tantas, que, socialmente falando, a mulher acaba adoecendo mais. Então, não há um local específico para a mulher na sociedade. Ela tem que criar esse espaço, ela tem que enfrentar vários tipos de luta para poder ocupar um espaço, seja ele no espaço do trabalho, no espaço empresarial, seja ele no trabalho social, religioso. Em qualquer espaço, a mulher vai ter que abrir esse espaço à força, né? Então, ela vai sofrer muito mais violência, né, do que qualquer outro tipo de classe social. Então, mesmo ela pertencendo a classes mais ricas, mais abastadas ou não, essa violência ela vai existir. Mas, principalmente, a gente traz o olhar sobre a questão da mulher negra. Porque em todos os campos, como nós dissemos, desde a colonização, a escravização, a mulher negra, ela tem aquela visão, criaram uma visão sobre ela de mais força, de que aguenta tudo. Então, quando a mulher negra ela amamenta o filho do branco, ela está dando o leite do seu filho para o filho do homem branco, o homem branco está vendo ali um objeto, está vendo ali uma animalha. E a criança que está ali naquela situação também cresce com essa impressão, com essa realidade de animalidade. Quando a mulher proletária, mesmo não sendo negra, ela sai para trabalhar, porque ela tem que ir trabalhar, há uma luta, década de 70, como a Natália colocou, das mulheres irem para as ruas. Eram mulheres primordialmente brancas que queriam ir trabalhar, mas elas queriam ir trabalhar por uma questão social, né, para não ser subalterna ou não ser somente do lar, para realizar-se profissionalmente. Isso é diferente da mulher negra, da mulher proletária, que tinha que sair de casa para contribuir com o sustento da família, com o sustento do filho, como ainda acontece hoje. A mulher sair de casa para trazer o sustento para o lar, e às vezes mais do que o próprio companheiro. E além disso, ter que dar conta de outros setores que a sociedade nos cobra. E que sem que a gente perceba, a gente começa a fazer o papel, porque a gente não sabe qual é o nosso papel enquanto mulher na sociedade que a gente vive. Seja na cidade pequena de Leopoldina, seja na cidade grande,
como foi colocado aqui, o Rio de Janeiro, seja fora, onde for. Qual é o meu papel? Essa é a grande questão. Né? Se o feminicídio ele ainda acontece tanto, né? O suicídio entre as mulheres ele é muito maior do que o suicídio entre homens. Falando aí a questão da depressão, as doenças mentais, como a ansiedade, né? A TAG, a ansiedade generalizada, a questão dos traumas, principalmente porque a mulher ela convive muito mais com situações traumáticas, né? No trabalho, na rua, nos ônibus, em todos os lugares, dentro de casa. Ela está sempre tendo, todos os dias, que matar um leão por dia, né? Essa expressão, exatamente por conta de ser mulher. Então, qual é o papel? Como é que você se torna mulher numa sociedade que o tempo inteiro se modifica, uma sociedade que o tempo inteiro evolui, mas que o papel da mulher permanece limitado, permanece intercessionado, né? Permanece sendo um papel de cobrança muito grande, né? Em que ela tem que ser ainda o exemplo, né? Da maternidade. Falar-se hoje que uma mulher não quer ser mãe ainda é preconceito, ainda é visto como algo, como assim você não quer ser mãe, se você é mulher, né? Então, ser mulher, falar em escolha feminina, ainda é uma questão que causa uma violência mental muito grande. Então, nós temos questões na saúde pública relacionadas a mulheres, né? Mulheres que, por exemplo, as mulheres negras, por serem consideradas mais fortes fisicamente, costumam em muitos locais receber menos anestesia. Né? Por exemplo, no caso do parto, de uma cesariana, porque elas aguentam, né? Então elas passam mais tempo durante o trabalho do parto, né? A questão da mulher que tem a depressão pós-parto, né? Ela é criticada, ela é julgada, não há uma saúde pública específica para atender essas mulheres. A depressão pós-parto ela é uma realidade desgastante. Normalmente a mulher trabalha durante a gravidez toda, sem falar na questão do abandono, né? O abandono parental mesmo, o abandono do homem. É uma pesquisa, cerca de 80% dos homens que engravidam as mulheres e o relacionamento não vai para frente, eles abandonam a mulher e abandonam consequentemente o filho, né? E gera um outro componente de estresse, um outro componente de adoecimento feminino. Então, falar da questão mental, dos sofrimentos mentais da mulher, é absolutamente imprescindível nesse momento, em que nós estamos vivendo um momento cultural muito diferente. Nós estamos mais expostos, né, a outros tipos de violência, como a violência que é a violência tecnológica, né? A Natália falou do stalk, né? Dos homens que vigiam as mulheres nas redes sociais e que a mulher, dependendo da forma como ela se apresenta nas redes sociais, elas são determinadas, elas são julgadas. Então, até para contratos de trabalho, para inúmeras situações, a rede social da mulher é o identificador para dizer quem é aquela mulher. E a gente vai vendo que a coisa vai evoluindo, as ciências, a tecnologia, tudo vai crescendo, mas o papel da mulher tem que ser forçado, né? É meio que aquele parto, né? A fórceps mesmo, você tem que se arrancar, você tem que tirar do que você quer, do que você precisa, para você poder se colocar no seu lugar. E sem adoecer está muito difícil. Então, a questão do adoecimento mental,
né, como todas essas coisas que nós dissemos aqui, né, a depressão da mulher, ela não é vista da mesma forma que a depressão para o homem. A depressão para a mulher normalmente é vista como com mais descaso, com preguiça, né, tá reclamando à toa, ou isso, ou aquilo, e etc. Né? Então, são várias situações. Até hoje, se o filho não está bem, a culpa é da mãe. Né? Normalmente é a mãe que tem que estar lá, que tem que estar no médico, tem que estar no pediatra, tem que dar conta disso, daquilo outro. Circula ainda em volta da mulher a questão da educação, muito exclusivamente da mulher. Então, toda a sociedade se baseia no feminino e essa mesma sociedade é que discrimina, é que maltrata, é que recrimina, é que violenta essa mulher. E o que eu trago aqui, até como uma forma de apelo, é uma união maior entre as próprias mulheres, que veem outras sofrerem violência e justificam essa violência. A gente vê isso no meio artístico, a gente vê isso no meio empresarial, em várias situações, em que a própria mulher conservadora, normalmente branca, elitista, né, que traz esta postura de que a mulher tem que ser aquela mulher, né, do lar, aí, entre aspas, né? Aquela mulher submissa, aquela mulher que ela deve ser ou a professora ou a enfermeira, né? A cuidadora, né? Ela ainda é vista como a pessoa que é frágil, a pessoa que deve ser conduzida, que não é tão inteligente, que não é tão capaz, que é fraca, né? E todas essas construções a gente ouve desde o nascimento. Então não assenta assim, fecha as perninhas, penteia o cabelinho, faz isso, faz aquilo, você tem que ter delicada, você não pode pôr isso, pode fazer. E aquilo tudo vai sendo inserido e a gente vai perdendo o nosso local, né? Vai perdendo a questão da sexualidade para a mulher, como é difícil ainda hoje para a mulher viver em plenitude a sua sexualidade. O gozo para a mulher, ele é totalmente diferente do gozo para o masculino, para o homem. Como é difícil hoje ainda para a mulher falar sobre a questão da sexualidade, do seu prazer, do seu corpo. Como ainda é interdito para as meninas conhecerem o seu próprio corpo. Né? A gente lida com mulheres 30, 40, 50, 60 anos que não veem, nunca viram as suas partes íntimas. As ginecologistas veem, os ginecologistas veem, né? Então, há toda uma questão em volta, principalmente da mulher, como essa objetificação, essa coisa da sexualidade. Então, o prazer para a mulher é interdito, o prazer para a mulher ainda é um tabu, não se fala, né? A questão da vivência, do prazer, a dor, minha gente, a dor da doença, a dor do corpo, ela acontece muito por causa da falta do prazer. E eu não estou falando aqui apenas ou falando da questão sexual, eu estou falando do prazer em todos os sentidos. Né? Então, quando o ser humano, de modo geral, ele não tem uma situação de prazer, ele não tem um escape de prazer, ele vai adoecer. São as chamadas doenças psicossomáticas. Isso acontece muito mais com as mulheres. Por que você cortou o seu cabelo? Por que você deixou crescer? Por que você alisou? Por que você deixou cacheado? Né? Por que você está com essa roupa? Por que você não está? Por que você escolheu aquilo? O tempo inteiro. Você está namorando? Quando você vai casar? Você está casada? Qual filho? Você tem um filho? Quando vai vir o segundo? Você tem...
Então, é absurdo que Muita cobrança. a gente não vê a mulher na política, a gente não vê a mulher nos espaços de poder, a gente não vê a mulher na escola. A mulher negra, então, ela é inexistente, ela ainda está no chão das fábricas, ela ainda está nas periferias, ela ainda está nas condições, digamos, mais subalternas, né, da sociedade. Então, não é um mês que vai dar conta de trazer todas as questões femininas, né? É realmente um ano inteiro. Então a gente encerra a nossa fala falando para as mulheres, que aqui são maioria: cuidem do emocional, cuidem do mental, procurem, né? Nós temos hoje mais possibilidades, né? Terapias variadas em todos os sentidos, né? Que são consideradas inclusive pelo SUS. Eu não sei a quantas anda isso aqui em Leopoldina, mas já existe essa possibilidade, desde a acupuntura, a psicanálise, enfim, né? Cuidar do mental, cuidar do seu psicológico, né? Que você se pergunte, já que ninguém te pergunta, que você se pergunte qual é o seu desejo, qual é o seu local, quem é você, o que você quer, o que é que você precisa para estar bem, né? Porque dificilmente a gente ouve essa pergunta, mas a gente é cobrada dela sempre, né? Então, é isso, né? Poderíamos... Arandina, por favor. Zélia, agradeço muito, 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 muito. Natália, muito obrigada. Natália, muito obrigada. Gente, sinceramente, eu estou feliz, porque ouvir as três hoje, para mim, foi assim, divino. Foi divino estar aqui e com vocês na minha companhia, viu? Muito obrigada a todos vocês. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Acho que quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão. E 2 minutos para a resposta, tá bom. Isso, tá joia, tá. Gente, não vão embora, por favor, porque ainda tem aí uma surpresinha no final da roda de conversa. Isso. Eu fui ter a minha filha com 20 anos de idade, a Tássia. Então, naquela época, era INPS, a gente não tinha dinheiro. Então, o combinado era o seguinte: se fosse cesariana, era 2.750 cruzeiros, eu ia ganhar pelo INPS. Se fosse parto normal, eu ia ganhar particular, que era 950 cruzeiros. Então, a minha bolsa estourou exatamente à meia-noite do dia 1º de abril. Eu saí de carro da Rua da Bomba até o hospital, voando meia-noite naquela época, 30 e tantos anos atrás, não tinha movimento na rua. Cheguei muito rápido no hospital e eu fui para uma sala, eu senti 3 contrações no carro. Eu fui para uma sala pré-parto, e tinha uma negra do meu lado, e a enfermeira olhava para mim e falava assim: minha filha, é INPS ou particular? INPS é particular. E eu, com muita dor, eu olhava para aquela moça. E ela me perguntava, e eu, com muita dor, eu olhava para aquela moça. Enfim, ela só perguntou para mim e ela não perguntou para a moça. E eu, sabendo que eu ia ter particular, pela quantidade de dor e tempo que eu estava sentindo, com 20 anos de idade, acho que foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida, eu não falei. Então, isso para mim é um troféu que eu tenho, que eu carrego. Com 20 anos de idade, eu não falei, porque ela não perguntou para ela. Aí depois eu perguntei à moça: é seu primeiro filho? Ela falou: o 6º. E era uma jovem. E a outra história que eu tenho é que eu tenho 35 anos de política. Então, assim, agora a gente come na rua, a gente lancha, mas há 30 anos atrás a gente não fazia isso. Então eu levantava geralmente às 5 horas da manhã para deixar o almoço pronto, para sair, para pedir voto. E exatamente na esquina da Democracia ali, um sábado, aí encontro com uma pessoa querida para mim, ela virou para mim e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: vim pedir voto, vim trabalhar. Ela falou assim comigo: você não tem serviço, não? Eu voltei para casa, mas eu chorei tanto, mas eu chorei, eu falo até hoje, É sororidade. Fica aqui. Então, são as experiências da gente. Então, quando vem a fala de vocês, soma-se essas dores que a gente tem, né?
e que elas só valem a pena por a gente saber que a gente tem essas dores e a gente luta para que elas não existam mais. Então, e aí já vale a pena a luta, né? O Paturi levantou a mão, pode falar. Uma das coisas que me chamou muita atenção, as 3 palestrantes foi espetacular, assim, muito boa a fala, mas o que me chamou a atenção foi de você. Por causa de que me chamou a atenção? Porque eu não conheço a Jerônima. Eu fui para aula em 1949, que só podia ir para aula com 7 anos. O primeiro ano era 7 anos. E eu sou apaixonado por história. E agora, na sua fala, eu falei, vou conhecer Jerônimo, mas bora. Conheço a fazenda onde era dela e não conheço ela. Várias pessoas conhecem a fazenda, Não sabia da história. E não sabia da história. Então, isso é uma das coisas que me chama muita atenção. Tá certo? Nós temos uma rua Cotegipe aí, que foi um homem, um senador que votou contra Escravocrata. a abolição da... João Maurício. E um dos projetos meus, quando eu fui vereador em 2013, foi trocar o nome da... Mas eu não tive apoio nenhum. Inclusive fizeram uma pesquisa aqui no comércio, ele falou que ia fazer uma lenha aí, porque a rua de comércio, né? Eu ia fazer uma lenha. Aí o meu projeto foi para água abaixo. Paturi, nessa fala sua da Cotegipe, há pouco tempo saiu no Leopoldinense, alguém já deve ter acompanhado aí essa questão da Cotegipe. Eram vários nomes, mudar para Vitalino Duarte, eram várias sugestões, uma delas era Jerônimo. Aí eu fiquei curiosa para ver qual a opinião das pessoas, né? Gente, várias mulheres, aí entra naquela fala de vocês. Foram contra. Mas o que é isso? Que absurdo, quem que é essa? Pra que trocar? Gente, professoras. Nem procuraram saber. Aí uma falou assim, mas tinha que ser Vitalino Duarte, que ele merece. Mas claro que ele merece, ninguém está falando que ele não merece, mas o Jerônimo também estava na concorrência. E a pessoa ficou assim, com muita raiva de ser Jerônimo concorrendo para trocar Rua Jerônimo de Mesquita. E eram professoras, eram mulheres, que não têm a sororidade. Sabe? E várias pessoas, ainda falei na época com várias pessoas que comentaram, você viu, Natália, os comentários sobre Jerônimo, se mudasse o nome do Cotegipe? Aí eu falei assim, gente, pelo menos você viu uma coisa, para as pessoas tocarem no nome da Jerônimo. E só quem que é essa? Vai lá no Google pesquisar, foi, só isso. E pra gente saber também que tem vários professores que não sabem realmente a história da própria cidade. Por isso que o livro tem que chegar. O livro tem que chegar nessas coisas. A história do estudo. E você completou a minha fala. Eu não vejo uma rua no nome dela, eu não vejo um colégio, eu não vejo nada dela. Já está pedido, né? Os vereadores já estão sabendo, o prefeito também já história, pedimos, mas assim, é uma luta, né, Paturi? A gente vai Mas, passo filha, a de história tinha que vir de lá. Aos 7 anos de idade, eu tinha que saber da história do Jerônimo. Mas pelo menos chegou a história. Agora pensa comigo, Jerônimo nasceu em 30 de abril de 1880. Quando é que nós estamos resgatando de verdade a história da Leopoldina? Quer dizer, Nilza e Natânia citaram ela. Graças a elas eu soube quem foi Jerônimo de Mesquita. Mas como que nós estamos levando esse estudo adiante? Olha só. Quantos Jerônimos podem estar nascendo ou já nasceram nessa cidade e a gente não sabe das histórias delas? Quantas pessoas, quantos de nós aqui? Parabéns, Natália, projeto maravilhoso, né? Parabéns a todas as palestrantes, né? Cada uma focou algo muito importante para a nossa vida aqui hoje. Né? Quem não veio, perdeu, mas nós vamos ter a gravação aí, amanhã vai estar no YouTube. E nós vamos estar celebrando isso. Esse momento vai ficar inesquecível para a história do sindicato e da Secretaria de Mulheres PT. O hobby da Jerônima era ser aviadora, mas o hobby dela era fazer, né, ajudar o próximo. Isso é muito importante. Pelo menos ela contou uma outra história também. É Capdeville. Capdeville. É Adelaide Capdeville. Capdeville Werneck. Ah,
Tá. A família Capdeville. Tá, já ouvi falar, mas Nasci assim, Capdeville. na minha mente a Jerônima era o hobby dela ser abrir. Agora saiu. Não, Saiu. não. A Jerônima É, andava faz de parecido. barco, né? Viajar É, para a Europa, andou de avião depois. E escoteira, né? O que acontece? O Baden-Powell, que é o criador do escotismo na Inglaterra, a esposa dele, ela encabeçou junto com ele esse movimento de mulheres. E aí, como a Jerônima teve contato com o escotismo quando ela morou na Europa, ela ficou mandando cartas para o movimento escoteiro do Brasil, que tinha aqui já de homens, mas para ver se trazia ele para cá, o feminino. Aí ninguém interessou. Quando ela retorna depois da Segunda Guerra, aí a própria família do Baden-Powell manda um representante na casa da irmã da Jerônima, da Francisca, o filho dela da Chiquinha, para ela falar, se você não conhece alguém aqui no Brasil, uma mulher que se interesse, aí o marido da Chiquinha falou assim, o senhor Lynch, eu acho que a minha cunhada vai entender. Gente, a Jerônima era separada, né? Ela não ia casar de novo, o marido dela era alcoólatra, ela não aceitou a violência contra a mulher, ela se divorciou. E aí o resultado, ela aceitou. Então a Jerônima é comandante-chefe do movimento bandeirante, que ela troca o nome, né? Porque ela quis dar um nome brasileiro para a coisa, né? O escoteiro é bandeirante. Aí ela põe comandante-chefe do movimento feminista, do bandeirantismo, e depois ela é comandante-chefe geral. Quando você liga ou entra na internet, fala com o pessoal do movimento bandeirante no Rio, a Jerônima para eles é Jesus Cristo. É simplesmente Jesus Cristo. Então, quando eles viram esse livro aqui, eles pediram para que eu mandasse para eles. Eles me mandaram todo um acervo de material, que inclusive, já conversei com o prefeito, a gente tem material para montar um memorial dela, nem que seja numa salinha. Ele está entendendo essa importância, sabe? Não é para a gente, é para a cidade, é para o Brasil, gente, porque o Rio de Janeiro já está levantando Jerônimo. A gente não pode ficar para trás, a gente é a terra natal dela. A gente não fez isso com o Augusto dos Anjos, o inverso? Ele não está enterrado aqui, a gente faz essa comparação, né, do Augusto com a Jerônima. E a gente vai batalhar, agora nós, enquanto educadores, enquanto mães, enquanto profissionais, né, a gente vai contando essa história, vai levantando essa história. A Teresila, professora, foi nossa colega, a Teresila, no dia do lançamento do livro, a gente já estava na pandemia, estava muito restrito, né, todo mundo de máscara. E aí a Teresila foi lá no Centro Cultural no dia do lançamento e falou, minha mãe está lá no carro, mas ela não anda, né? Então você pode ir lá? Eu falei, perfeitamente. Aí fui lá, conversei com ela no carro, autografei o livro, ela falou, morei na Fazenda Paraíso. Fiz a minha primeira comunhão lá. E aí ela disse que a Jerônima, até quando ela estava mais velhinha, com a irmã dela, a Francisca, ainda vinha a Leopoldina, eles nem eram mais donos da fazenda, mas ela veio por volta dos anos 50, com a Chiquinha, para ver a primeira comunhão das meninas da fazenda. Olha como que ela tinha carinho por essa fazenda. E a mãe da Teresila que me contou, ou seja, nem os familiares dela, que estão vivos, sabiam dessa história. Que legal. É uma coisa afetiva, né? Então essa ligação da Jerônima com Leopoldina, não, ela só nasceu ali. Não, ela vinha aqui. E ninguém sabia disso. Se não fosse a mãe da Teresila, ninguém ia saber disso. Uma coisa muito bacana, é uma coisa afetiva para a gente, né, entender esse processo histórico da Jerônima. Sim, é bacana mesmo. Eu quero levar para os alunos da EJA Prisional também no livro, que a gente não ganhou lá não. Mas eu quero adquirir. Você, Natália Natália da UENG e Natália Montes. Já tem a sua marca. É assim, você falou e depois a Zélia falou. Eu não conhecia esse termo, olha como eu sou desatualizada. Stalking, o que é isso? Eu queria entender isso. O que é isso? Quando toda vez que você falava de assédio, você falava stalking. Eu não sabia, para mim é um termo novo, né, que existe. Então depois se você puder falar isso. E Natália Montes, há poucos dias eu soube de uma leopoldinense que faz sucesso no YouTube, que fez até um filme, meus 15 anos, né, Bruna Vieira. A Bruna Vieira. Então, é uma também, né, eu sei que não você está mais pesquisador, mas isso me alegrou meu coração também, de saber que temos talentos, pessoas, né, que estão aí. A Bruna foi aluna nossa, lá no conservatório. Eu não sabia também, né, vinha saber, assim, faz uns 15 dias, que eu fui na casa da tia dela, comprar uma roupa e ela me contou. A Coca-Cola contratou a Bruna Vieira, a revista revista não sei. Se a gente não for anotando, a gente perde. Gente, Leopoldina tem muita gente que marca a história. Tem que faz a história? Não.
A gente Nós precisa resgatar fazemos isso, isso. né? Nós. A gente precisa resgatar essas pessoas. Tem a Eloá, que sofreu tortura durante a ditadura de 64. Tem. Foi minha Ela foi uma vizinha. militante de Isso esquerda. é importante. Resgatar Resgatar também. Foi minha vizinha ela. Não, tá, era isso. É, Natália, você vai responder? e que teve sequelas profundas em função da tortura. Né? A última vez que eu a encontrei foi nos 100 anos do ginásio. Ela andava sozinha cantando o hino nacional na rua. De sequela de tortura. Aí após a resposta da Natália, a Cláudia Pontes também. Essas pessoas. Aí hoje a gente tem o crime de stalking ou perseguição, porque já são cerca de quase 30 mil denúncias, né? Tem um filme com esse nome. Stalking? Tem. Da Netflix? Como é que é isso? Stalker. É um homem que faz isso com mulheres. Como Até é? o assassinato. Até chegar às vias de fato, exato. Ilustra bem isso. Tá. Bem. Stalker. Obrigada, tá? Isso mesmo. Então, o projeto é que o livro chegue para que todos os professores conheçam e eles trabalhem na sala de aula. Tem todo um projeto, o que se pode fazer? Teatros, redações, rodas de conversa. Lá no Emílio a gente fez um projeto chamado Histórias e Conversas de Mulher. Inclusive a Natália foi convidada, a mãe dela deu uma palestra lá pra gente, falou sobre empreendedorismo feminino, da saboaria, foi maravilhoso. Porque a gente falou de várias histórias de várias mulheres da cidade e do mundo, que são exemplos. Então, quer dizer, o livro foi o carro-chefe que puxou o projeto. Então, todas as escolas podem trabalhar esse mesmo projeto, porque é bacana. Cada um dentro do seu perfil. Né? Lembro que no primeiro ano de pandemia você enviou o livro para nós lá no ENAI. Né, vocês fizeram uma Foi, live. a gente começou com um grupo de estudo que é gênero, né? Gênero, sexualidade, e o livro foi o primeiro livro que nós buscamos para trabalhar gênero. Aí o Enéas França na frente aí, ó. Né? Cláudia Pontes. Vamos lá, né? É muito bom a gente poder estar aqui, né, com vocês três e a gente, né, poder ouvir coisas que são tão importantes para a gente poder pensar e refletir para nós, né, mulheres. E aí eu vou fazer, né, pontuar algumas coisas aqui relacionadas às três falas. Eu queria destacar, né, quando a Natália estava falando e a Zélia também, o conceito que a gente tem hoje também, que Vilma Piedade trouxe para a gente, que é a dororidade. Porque quando a gente fala das questões das mulheres, a gente vai falar da sororidade, que a gente falou tanto de sororidade, vocês falaram tanto de sororidade aqui, da gente, né, ter essa empatia uma com a outra, de poder compartilhar as dores, né? Mas a dor da mulher preta, que é uma dor muito específica, como a Zélia muito bem aqui colocou pra gente, né? E aí, quando a Vilma Piedade traz esse conceito, ela traz pra gente poder, pra mexer com a gente, pra gente pensar que, por exemplo, eu, no meu lugar de mulher branca, eu nunca vou conseguir entender a dor de uma mulher preta. Nunca. Isso tem que estar claro pra mim, né? Porque até mesmo para que a gente não fale coisas que são inconvenientes. Muitas vezes, a gente achar que a gente tem esse lugar de compartilhamento, quando eu, na verdade, não tenho. Então, no meu lugar, né, na minha sororidade, na minha empatia, eu tenho que entender, né, as dores do outro, e que tem dores que eu não vou conseguir compreender, mesmo eu sendo mulher. Mas por quê? Porque eu sou uma mulher branca, não sou uma mulher preta, e tem dores que são muito específicas. E eu acho que esse conceito da Vilma Piedade, até o livro dela fica aqui como uma dica, chama Dororidade, o livro de Vilma Piedade. É um livrinho, né, fácil de você ler, né, e ajuda demais para a gente poder compreender, né, esse conceito. E aí, pensando também nas dores das mulheres pretas, e nessa trajetória que a Zélia colocou aqui pra gente, já fazendo alguns destaques da história, eu me lembrei, Zélia, na hora que você estava falando, da questão das mães pretas, das mães, das mulheres que davam de mamar, né, quando você colocou. E aí, quando a gente pensa nessa mulher, a gente pensa numa mulher que ela tinha o filho arrancado dela, para que ela fosse para casa grande e desse o mamar para os filhos dos senhores ali, né, daquele senhor do engenho. E esse filho, muitas vezes, ela não sabia mais o que acontecia com ele, né? Se ela, às vezes, uma outra mulher tinha que assumir a criação dele para ela poder ficar na casa grande.
e ficava na senzala, muitas às vezes até morriam, e ela se via com uma criança no braço que não era o filho dela, que tinha sido arrancado dela, e ela tinha que dar de mamar para essa criança. Então, quando a gente pensa nesse ato, no ato como um todo, da questão do sentimento, da corporeidade dela, de estar com uma criança que não era dela no braço, mas que ao mesmo tempo ela tinha que dar do próprio leite para aquela criança. E aí a gente criou um mito com isso, da mulher que ela aceitava dar o mamar para, né, os filhos do senhor da fazenda, de bom grado. E hoje a gente tem até uma data que se comemora, que me parece que é 28 de outubro, que é o Dia da Mãe Preta. Em homenagem às mães pretas, que davam leite. E essa romantização da figura dessa mulher, né, fez com que a gente não olhasse realmente para essas dores que ela carregava com ela. E a gente tem relatos, inclusive de alguns, né, estudiosos aí, que trazem relatos das mães dessas mulheres que às vezes sufocavam a criança no peito. A criança do senhor. E às vezes fala, mas é um absurdo isso. Mas por que é um absurdo, sabe? Te arrancar o seu filho, né? E aquele gesto ali podia ser talvez o último suspiro que aquela mulher conseguia dar, né? No seu momento ali. Então, assim, são tantas coisas que realmente a gente precisa. Quando o filho que tomaram dela não fosse do Senhor, ela estava ali a momento. Que a gente precisa pensar nessa construção histórica nossa, porque quando você coloca assim, a gente pensar na saúde mental, da saúde da mulher e tudo, né? E aí a gente sabe que a nossa herança, o que a gente traz com a gente, é uma herança muito doída, muito sofrida. Então, pensar nas nossas dores hoje é carregar as dores de todas as mulheres que nos trouxeram, todos os ventos que nos trouxeram até aqui, né? E aí tem uma coisa que eu acho que já passou, que é mais do que urgente, porque a gente está sempre falando, a gente tem que falar muito da mulher, a gente tem que ter muito desse espaço de fala, sim. A gente precisa discutir muito as questões de violência, né? Quando a gente entra nas questões de saúde, vem aí agora a conferência de saúde, gente. Aproveita para participar, dia 29 de março, vai lá, entra nos links, faz a inscrição, porque a gente tem que ter essas vozes para questionar a questão do aparelho, o que a gente tem hoje de aparelho de saúde para a saúde da mulher, para a saúde da mulher preta, né? Então, o que a gente tem hoje aí que a gente pode reivindicar em termos de saúde, por exemplo, para a mulher, né? Mas pensando nisso tudo, nessa problemática toda que a gente está trazendo aqui, é urgente pensar na educação dos meninos. A gente tem que começar a falar mais disso. A gente tem que intervir mais nisso. A gente não vai resolver violência contra a mulher se a gente não pensar a educação dos meninos. A educação dos meninos, a gente, né, durante toda a nossa, pelo menos da minha memória, da minha vivência, eu estou com 50, vou fazer 57 anos, o que eu tenho da minha geração na minha cabeça é o menino que ganha o carrinho para brincar de carrinho, ele ganha a bola, porque a vida dele é livre. É a garagem para fora. Então eu tenho o carrinho, eu tenho a bola, a minha vida é livre. A mulher ganha a panelinha, a casinha, a boneca, porque a vida dela é a confinação da casa. Até hoje. Da casa, para cuidar da casa, né? Tem uma pesquisa agora, que eu vi recente, parece que nos Estados Unidos, eles colocaram meninas dentro de uma casa durante uma semana, me parece. E meninos, e alternaram. E ficaram olhando nas câmeras, né? Quando os meninos saíram da casa, as casas estavam totalmente destruídas. Eles deram conta de destruir a casa inteira, detonar mesmo. Ou seja, a não responsabilização da família né, desses meninos. Eles podiam fazer o que eles quisessem, jogar tudo pro alto, eles jogaram tudo pro alto. Eles quebraram tudo, né? E as meninas ficaram ali fazendo combinados de como cuidar, quem fazia comida hoje, quem fazia... Me parece que entre os meninos só um que ficou preocupado em cuidar da cozinha e tudo, ainda ficou visto de maneira estereotipada, como se ele fosse o viadinho da turma, né? E aí, quer dizer, a gente sem pensar essa educação e sem realmente fazer algo, porque não adianta só a gente falar, a gente tem que mudar mesmo, conceitualmente, essa criação dos meninos, né? Precisa ser urgente. Cozinhar, limpar a casa. E aí, Natália, eu vou terminar. E aí, Natália, quando você traz esse relato seu sobre da sua pesquisa em relação à questão, né, da forma como a mulher realmente exercia o seu papel e o que era esperado dela,
Aí eu pensei aqui na hora que você estava falando, que na verdade, então, o que a gente tem, né? O que seria, então, nós temos uma representatividade que é de classe. Exato. É de classe. Porque se a classe é média e alta, a mulher era aquela mulher dessa ideia da casa, da dona do lar. Né? Mas abaixo disso ela era trabalhadora mesmo. É o que a Ângela Davis então ela fala lá atrás. E tem a ver com aquela ideia daquela outra autora que eu esqueci agora, que é pensar na casta, né? Exato. Até mesmo, pensando na questão da... Me fugiu o nome dela aqui agora. Né? E aí, Natália, eu queria finalizar só dizendo assim, aproveitar esse momento que de repente você está tendo esse acesso, da possibilidade de fazer o livro, né? E esse memorial, tem uma coisa que me preocupa muito, é a Fazenda Paraíso. Eu sei que a gente não tem perna para falar assim, Fazenda Paraíso, né? Porque eu fico sempre com a sensação que uma hora ela vai acabar. Uma hora ela vai sumir, né? Porque quem vai assumir lá? Mas quando a última vez que eu visitei ela, quando aquele senhor que era dono dela lá, porque eu acho que agora deve estar com os herdeiros dele, eu não sei, porque colocou a venda e tal. Enquanto ele estava lá, que era um senhor de Muriaé, a família dele, eu estive lá e na época ele tinha muito cuidado com as coisas que tinha lá, que ainda eram da família, dos baronesa do barão. Então ele mostrou tudo, ele guardou, estava no armário, tinha uma cristaleira, todos os objetos que ele tinha lá. Então assim, não tem como ver como que isso está, isso ser trazido para o memorial, para não perder esse material. Se não puder, se a família não quiser doar, não tem um meio de fazer um projeto, de repente tentar adquirir isso, eu não sei, de indenizar a família de alguma forma, porque assim, a gente tem dentro que aí, porque olha bem, você falou que de fora, de repente, alguém pode te doar alguma coisa. E dentro da cidade nós temos objetos que foram dessa família e que estão perdidos lá. E a fazenda vai passando de mão em mão. Vai passando de mão em mão, vai perdendo as coisas. Daquilo, sabe? Deteriorar, acabar, sumir, levar embora. Então fica aí, vamos lembrar daquilo lá. Esse perfeito, aproveita o Sr. Pedro que está animado aí. A gente precisa do material que está lá na fazenda. Precisamos. Não, eu falei, e ele falou que conhece quem comprou agora por tempo. Ele vai tentar esse contato. Ô, roda boa! E é uma roda, né? Gente, então, agradecer de novo, né, Arandina? Isso. A disponibilidade de vocês, foi maravilhoso estar com vocês. E aqui tem um mimo para cada uma das minhas meninas. Meninas, por quê? Meninas, por quê? Esse seu, em nome de todas nós, viu, gente? Esse mimo aqui é em nome de todas nós. Eu acho que tá certo. Lindo, obrigada, Rita. Mas o sorteio vai ser o número da onde? Eu não sei. Cláudia, são dois. Eu quero ver o número para poder não. Assinei.